E nós temos dois especialistas, dois professores. Temos aqui o Carlos Gustavo Pódio, que é professor, pesquisador na área de relações internacionais, e o nosso querido André Last, que todo mundo já conhece, comentarista aqui da Jovem Pan. Primeiro, sejam bem-vindos aqui, turma. Muito obrigado pela presença. Mas, se você me permite, temos um breaking news aqui. Parece que tem um atentado em Israel. E o Last, que ele é do Stand Up Us, ele sempre traz informações. Parece que é de última hora. Sim, é no sul de Israel, na cidade de Beersheba, a capital do Negev, sul de Israel. Um terrorista que ainda não se tem aí informações, atropelou uma frentista de um posto de gasolina, bateu o carro, saiu correndo com uma faca na mão e assassinou outras 3 pessoas, 4 pessoas mortas, 6 feridos por enquanto. É um development story, né? Ainda está acontecendo, estão fazendo todas as buscas em volta para ver se tem algum cúmplice. O terrorista foi neutralizado. Muito bem. Isso onde? No sul de Israel. Sul de Israel. Muito bem. Notícia de última hora para você. Muito bem. Queria agradecer também a presença ilustre do Carlos Gustavo Pódio. Ele teve aí em todos os canais. Perfeito. Todos os canais. Ele tá na Globo, na CNN, em todo lugar. Tá falando aí. E essa guerra, hein? E essa guerra? Bom, obrigado pelo convite, né? Nós, professores de Relações Internacionais, somos como os epidemiologistas no ano passado, né? Estamos em todos os lugares. Isso. E a gente está aqui para... Epidemia, guerra, né? Olha, o que eu costumo dizer sobre esta guerra é que a gente tem que olhar para ela como a gente olhou para o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? O mundo já mudou, independente do que aconteça com a Ucrânia. Mesma coisa que você fala assim, bom, então os aviões destruíram as torres gêmeas, vamos reconstruir as torres e voltar ao que era antes. Não volta ao que era antes, né? Não volta porque, assim como o 11 de setembro, essa invasão da Rússia à Ucrânia, ela mudou o senso de segurança dos europeus. E isto vai, assim como a política externa americana foi reorientada depois do 11 de setembro, isso mudou o mundo, a política externa europeia será reorientada a partir de agora e isso terá consequências importantes. Então nós estamos entrando numa nova fase do sistema internacional. É o fim daquilo que a gente chamava de pós-Guerra Fria. O mundo pós-Guerra Fria não existe mais. Estamos entrando num outro mundo cujas leis, cujas normas, regras, etc., estão sendo agora discutidas. A gente está começando a entender. Vai ser pior para a gente. Olha, é sempre uma oportunidade, né? Esses tempos de crise, de mudança, depende como o Brasil vai escolher se inserir, depende como é que vai ser a configuração desse sistema, né? E como o Brasil, que é uma potência média, que é um país que não tem tanto interesse direto no que acontece lá, vai se inserir nesse contexto, que vão surgir certamente oportunidades. Se o Brasil estiver atento e souber captar essas oportunidades, é bom para o Brasil. Então, mas por exemplo, numa guerra, para você se dar bem, você não tem que estar do lado certo? Por exemplo, em 45 o Brasil ficou do lado... O Brasil flertou com o nazismo, tal, na época do nosso presidente ditador, ele deu uma flertada, mas ele acabou indo pro lado certo. Tanto é que o Brasil se democratizou graças a isso também, porque a gente foi pro lado americano, que foi o lado certo. O Brasil foi o único país da América do Sul que mandou um batalhão, mandou soldado lá para se livrar do nazismo. A gente estava do lado certo. Tanto é que depois ele deixou de ser ditador e a gente o Brasil contribuiu muito para o Brasil estar do lado certo. Você não acha que esse é o problema numa guerra? Que lado você fica? Ó que pergunta bonita, gostei. Bonita. Não, gostei. Qual que é o lado da moeda? Besta não, pouco foi besta. Foi meio besta. Foi fundada. Foi bem feita. O lado, foi uma pergunta fundada. Não, qual é o lado certo, né? Então, em relações internacionais, a gente sabe que existem lados certos de acordo com a visão que você enxerga. Você tem o Irã acha que o lado certo é um, o Brasil acha que o lado certo é outro. Então, mas na Segunda Guerra nós ficamos do lado certo. O lado certo é quem ganha, né? Quem ganha a guerra o lado vitorioso é quem ganha. Mas assim, no fim das contas, a gente tem aqui interesses nacionais. Não é só... Concordo com o professor em relação ao mundo mudou. E eu adiciono a isso também a questão energética. O mundo vai mudar. Se existia uma pressa para energias renováveis, carros elétricos e uma tentativa de ficar menos dependente do petróleo, isso vai ser mais rápido agora. Mais rápido a não dependência do gás e mais rápido a não dependência do petróleo. Você vê que a Arábia Saudita não atendeu o Biden, os Emirados Árabes não atenderam o Biden, Estados Unidos foi visitar a Venezuela para tentar aumentar a produção de petróleo. Então as coisas estão se reorganizando, né? Você vai ter uma corrida para tentar não ter mais dependência energética, para que
esses países ditatoriais, eu estava escutando um podcast no New York Times falando exatamente isso. Países ditatoriais que têm fontes energéticas e acabam tendo o Ocidente, que são as democracias, como reféns. Então você tem uma limitação do que você pode fazer e quanto você pode punir o outro, porque você acaba se ferindo. E se eles trocam isso ao longo de anos, porque não é de um dia para o outro, isso eventualmente pode fazer com que o Ocidente fique mais independente de punir as ditaduras quando elas decidem fazer atos como esse que está acontecendo. Então, mas isso que você falou, professor Carlos, é o que você está falando? Porque agora tem o tal da bússola estratégica, que é o quê? É o país da União Europeia que vai reforçar as defesas lá, porque até então eles, tanto é que já foram pro Báltico lá, já mandaram uma força maior, tal. É meio uma... Como é que vai ser isso? Nós vamos viver meio um período meio Guerra Fria? Então, os europeus agora, que durante um tempo, desde os anos 90, não prestavam muita atenção na questão de defesa, na questão militar. Eles achavam que poderiam investir apenas no seu estado de bem-estar social e não investir muito em defesa, porque, em certa medida, saberiam que se a coisa ficasse feia, os Estados Unidos iriam defendê-los, né? A OTAN nada mais é do que uma garantia americana de que se a Europa for atacada, os Estados Unidos vão defender. Essa é a origem da OTAN, na verdade. E os europeus, durante muito tempo, achavam que a guerra era algo do passado, né? Que a guerra estava para trás, que não tinha que investir muito em defesa. Vocês vão lembrar do Trump? O Trump não foi o único, mas outros presidentes que insistiam para os europeus investir mais em defesa, né? A OTAN tem um target, né? Me ajuda aqui na tradução. Um alvo. É um alvo de pelo menos 2% de gasto em PIB. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar, né? A OTAN não tem exército. Quem tem exército são os países, né? Isso. Então, a aliança militar, para funcionar, os países têm que ter exército. Então, os Estados Unidos, desde a administração Obama, já há um bom tempo, insistem para os europeus que eles precisam investir mais em defesa. Né? Aumentar mais em defesa. Os europeus tá bom, vão aumentar, mas eles não tinham essa percepção de insegurança. Agora tem. Então, isso vai mudar. E se a gente olhar o que aconteceu na política externa alemã, sofreu uma revolução completa num final de semana. Os alemães tinham uma política externa que era o seguinte, isso desde da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria. Vamos nos equilibrar entre Ocidente e Oriente, entre Rússia, que nós temos uma relação econômica muito profunda, e Estados Unidos, que temos relações econômicas e políticas. A posição da Alemanha, por conta da questão do nazismo, etc., sempre foi uma posição pacifista, né? Vamos evitar o fardo do passado, etc. Então a Alemanha não investe em questões militares, não exporta armas, e o investimento em defesa é um investimento relativamente baixo. Isso tudo mudou em um final de semana, né? A Alemanha vai começar a investir mais em defesa. Não, a Alemanha vai ser indústria bélica da Europa. Então isso é uma mudança significativa. É louco, né? Tem repercussões bastante importantes. Muito bem, é um break só pra rede, né, Dedé? O papo tá muito bom, a gente continua aqui. @André Last. Depois eu soletro pra você, que é muito difícil o nome dele, mas é muito interessante. Só tem consoante. E o Carlos Gustavo Pódio, com 2 Gs. Professor, você tem Instagram, professor? Eu uso o Twitter, @CGPódio. Então CG briga. Briga? Muitas brigas. Lá é briga. Nossa, é uma briga. O Twitter é meio tóxico. Então, precisa de uma OTAN aí no Twitter. Fica entre o Constantino e o Guga Chakra. Então a gente vai pro break só pra Rede Jovem Pan e continua o papo aqui. Você tem pergunta? Eu tenho. Pois não. Eu tenho. Eu queria começar com aquela provocação que eu fiz pro André. Queria ouvir um pouco do professor sobre, principalmente, o ambiente cultural lá da região. Existe uma dificuldade de entender com a cabeça ocidental como é que funciona algumas pessoas que nascem em países que têm um viés ou coletivista, um histórico de não reconhecimento dos direitos individuais e das prerrogativas do cidadão no ambiente constitucional como a gente tem aqui. E isso, principalmente colocando dentro desse bojo, a questão que a gente viu agora, que repercutiu do Zelensky banir 11 partidos de oposição, e tem também acusações de antes da guerra que ele perseguia alguns opositores do governo também. Fora isso, também declarações de oficiais ucranianos falando que os presos de guerra russos devem ser castrados. Quer dizer, existe um lado feio da Ucrânia que a mídia ou a grande imprensa está escondendo para fazer essa dinâmica de preto e branco, de bom versus mal? Ou a gente pode sim fazer uma análise crítica do Zelensky também como um líder local?
Não, podemos e devemos, né? A gente não deve adotar essa postura de bom e mal e binária nunca. É evidente que há uma série de problemas na Ucrânia, é evidente que o Zelensky tem uma série de problemas, isso não é novidade nenhuma. Agora, é fato que a Ucrânia está ganhando a guerra de narrativas, né? É fato que a narrativa que sai mais, que a gente vê mais, é a narrativa da Ucrânia. Nesse sentido, também a Rússia, que é conhecida por espalhar fake news, por interferir em eleições, achou talvez que eles fossem um pouco mais fortes nessa questão. Eles estão fracos nisso. Não vamos esquecer que a Ucrânia é um país que está sendo bombardeado e está em guerra, né? Não se deve esperar para um país bombardeado em guerra que se defende de uma nação poderosa, agressora, que respeite totalmente as liberdades democráticas, ainda mais uma região, como você disse muito bem, que não tem essa história de liberdades democráticas. A democracia na Ucrânia é muito recente. E a Ucrânia, comparada à Rússia, é um país bastante democrático, comparado à Rússia, né? Não à toa que o Zelensky é presidente. O Zelensky, aliás, ganhou do presidente anterior que concorria à reeleição. Isso, bilionário. Então isso é uma prova. Veja, que era amigo do Putin. Jamais o Zelensky seria presidente se fosse uma ditadura. Então é claro que tem problemas, tem institutos que medem democracia, né? O Freedom House é um deles. Ele dá nota de 100 é o mais democrático, 0 é o menos democrático. A nota da Ucrânia é 60. É bom, não. Mas a da Rússia é 19. E a nossa? É? O Brasil tá um pouco, acho que em torno de 70, alguma coisa assim. O que eles chamam teve uma queda também na qualidade da democracia americana, segundo esse instituto. Mas tem gente que mede isso, né? Então não tem como comparar o avanço democrático. Aliás, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que tratar. Isto é o que parece que ameaça ao Putin. A grande ameaça ao Putin é ter uma democracia vizinha, próxima à Rússia, que seja próspera, que seja associada ao Ocidente e que alguns russos comecem a olhar, e tem muitos russos que moram na Ucrânia e falam, olha, aqui tá melhor, aqui nós temos liberdade. Isto é a grande ameaça pro Putin. Que na verdade é a ameaça vezes 3, porque a Ucrânia tem o histórico que a gente já falou aqui, a Ucrânia tem o histórico cultural, os russos se veem próximo, a civilização russa começa em Kiev, começa lá na parte da Ucrânia. A Ucrânia era o maior país satélite da União Soviética. Tinha tudo meio primo. Sim. Tudo meio primo, agora, né? A Polônia, a Ucrânia, a Rússia, tudo meio primo. Muito perto. Mas a Ucrânia especificamente muito próximo culturalmente da Rússia. Tanto que os russos, pelo menos a narrativa do Putin falem o que falem, eu acredito que a Ucrânia é o mesmo povo. É o mesmo povo. São os russos. São russos. Os eslavos. Só que ele bombardeia. Eu gosto de uma guerra também. Agora, André... Gosto de guerra, hein? Você também gosta lá. Você gosta? Você gosta de uma guerrinha? Eu gosto. Gosta. Vai, povo guerreiro. Pô. Não, sim. Povo guerreiro. Pô, o povo eslavo não é um povo guerreiro? Então, é que na verdade, assim, foi o que o professor falou, né? Você é atacado, respondendo a pergunta, também dando uma opinião própria. É óbvio que em épocas, em momentos emergenciais, onde o país não tem uma democracia sólida, ele está sendo atacado, ele é o mais fraco, ele vai tomar atitudes extraordinárias para tentar ao máximo possível vender a imagem que ele já tá viciado. Estão falando, alguns lugares já estão falando que ele tá viciado nessa imagem, né? O Zelensky tá viciado nessa imagem de Salvador, de líder, herói. De líder herói. Então, mas ele é ator atacado também, hein? Então, ele é ator, assim, é igual o Reagan. No final das contas, assim, não tira a razão dele. Ele tem que usar de todo o meio que ele tem. Essa é a ferramenta. Pra tentar ganhar isso. E politicamente ele ganhou já. Eu acho. Politicamente ele fala com 8 a 10 líderes mundiais por dia. Tá? Agora. Então, mas quando que a Ucrânia agora, hoje, é muito difícil agora a Rússia, um mês depois, dar a volta. Ele queria ir no Oscar, pô. Os caras falaram, opa, no Oscar, segura um pouco, Zelensky. Segura, Zelensky. Tá muito Robert. O Skype. Deixa eu só falar aqui pra quem tá no rádio agora. Estamos com 2 super especialistas aqui hoje. Estamos batendo um papo sobre a guerra. O André Last, que está aqui com a gente. Você já conhece, ele sempre gentilmente nos atende aqui. Professor, palestrante, manja tudo em ciências políticas, diretor executivo do Stand With Us Brasil, que é muito legal. Tá uma ONG. É uma ONG que tá no Instagram. Eu acompanho lá essa ONG. Internacional. Você é o cara aqui do Brasil dessa ONG? Eu sou o cara do Brasil. Você é o CEO. É muito legal essa ONG. Põe aí o... Stand With Us. Esse nome em inglês é complicado. Isso, fique conosco em inglês. Stand With Us, Stand With Ukraine, Stand With Peace. Isso. É tudo Stand With. Muito legal, eu acompanho. E o Carlos Gustavo Pódio, que é um especialista, professor, pesquisador na área de relações internacionais
manja tudo em política dos Estados Unidos, PhD em estudos internacionais pela Old Dominion University da Virgínia. São títulos maravilhosos. Os caras têm currículo, né? E eles vêm aqui trazer para a turma do supletivo. Para contribuir um pouco com nós, que é... Burraldos. Os burraldos. Eu recebi a informação no meu grupo Nós Europeus. Eu tenho um grupo chamado... É um grupo fechado. No Telegram, né? Nós Europeus. E foi o seguinte, eu não sabia disso. Que fala assim, é uma notícia que saiu, acho que no meu país, alguma coisa assim, que a Ucrânia estava a caminho de ser um dos maiores fornecedores de lítio do mundo. Dias antes da invasão, o relatório revelou que a Ucrânia teria 500 mil toneladas de reservas de óxido de lítio, que é crucial para a transição digital. O governo de Zelensky assinou uma aliança estratégica com a União Europeia, que a invasão russa, nesse momento, colocou em espera essa história. Eu não sabia dessa informação. O Afeganistão também, né? Bolívia também. Bolívia é praticamente a Arábia Saudita do lítio, né? Só que é uma coisa pouco explorada também. E, de fato, para essa economia, se houver essa transição que o André estava falando, né? Baterias, né? Carros elétricos e tal, isso vai ser um mineral estratégico. O Afeganistão, quando caiu para o Talibã, a China já estava lá comprando todas as reservas para poder explorar o lítio do Afeganistão para eles fazerem as baterias, porque está do lado, né? Ele está muito próximo. O Afeganistão tem fronteira com a China para poder justamente fornecer lítio para as baterias dos carros chineses que estavam, enfim, toda a indústria. Mas isso será que pode ter influenciado? Porque qual é o interesse? Que eles falam muito da ideia do Putin, né? Que o Putin quer voltar à União Soviética. Mas o Putin é um cara que gosta de estar também inserido no mundo. Tanto é que ele soltou aqueles oligarcas lá que ficaram mais de 10 anos presos, na época que teve a Olimpíada de Inverno. Por quê? Porque ele queria o chefe de Estado lá com ele. Né? Ele tem esse protagonismo, negócio. Ele aparece nas Olimpíadas. Isso, ele quer estar lá e agora acende a tocha. Ele ficou isolado. O que você acha que passa? Pergunta também que ninguém na sabe. Cabeça. Na cabeça do Putin. Olha, eu tô assumindo que o Putin é um ator racional, né? Não vamos assumir que ele tá maluco, tá louco, etc. Eu, na verdade, me surpreendi com a invasão dele à Ucrânia. Eu era entre aqueles que falavam, ele não vai invadir a Ucrânia porque não faz sentido do ponto... Não faz... E estamos vendo que não faz sentido, né? Ele vai terminar essa guerra muito pior do que entrou. Vai terminar menos seguro do que entrou, vai terminar mais pobre do que entrou. Menos popular. Né? Menos popular, uma párea internacional. Não fazia sentido nenhum. Então, a questão que eu comecei a me debruçar e tentar estudar e entender por que o Putin tomou essa decisão. E a melhor resposta que eu achei, partindo da premissa que ele é um ator racional, é que ele estava mal informado. Né? E por que ele estava mal informado? Um líder autocrático, 20 anos no poder, que é cercado de pessoas que concordam com ele. Que só concordam, que se você discorda, você vai para a Sibéria. Envenenado. Né? Envenenado. Então, sim, senhor. Então, olha, está aqui 1 milhão para comprar tanque de guerra. O cara fala, pois não, vai lá e compra um iate nas Ilhas Gregas. Né? Mas não vai contar para o Putin que comprou um iate nas Ilhas Gregas. Então, você tem um grau de corrupção muito alto, você tem um grau de pessoas que não discordam do presidente. Isso é o que se chama do armadilha do ditador. O ditador começa a ficar muito tempo no poder, ele vai perdendo contato com a realidade. Né? Então, esta falta de informação do Putin, que é curioso, sendo ele um ex-agente da KGB, é o que levou ele a tomar uma decisão na qual ele superestimou a capacidade do exército russo, que está em péssimas condições comparado ao que se pensava que estava, não tem gasolina. Então, né? mas esse é que é o negócio, porque, por exemplo, até então, o exército russo sempre foi... Uma soberania. Sempre foi. Ele é grande, não quer dizer que ele é tecnológico ou que ele tem numeroso desafio de fogo, né? Samidana, o Instituto Samidana me deu essa informação. O Instituto Samidana traz todas as informações. Ele investiu muito, no exército dele. E a gente parece que perdeu 10 mil homens. Parece que o exército não é tudo isso que ele achava. Você acha que foi corrupção dentro do... Isso é uma coisa. Agora, não basta você ter equipamento. Guerra não se faz só com equipamento. Guerra se faz com logística, guerra se faz com estratégia bem desenhada e guerra se faz fundamentalmente, né? Quer dizer, duas coisas que você precisa ter para saber quem vai ganhar uma guerra. Uma é capacidade. As pessoas só olharam nisso, falaram, a Rússia tem mais capacidade que a Ucrânia. Só que elas esqueceram da outra parte da equação, que é vontade. Você precisa de... Isso é coisa que é estudado na literatura, não estou inventando aqui. Vontade de guerrear. Voluntário. Vontade no sentido de que, seguinte, os soldados não são máquinas. Eles precisam estar motivados para lutar. Né? Se eles, de repente, estão lá e não estão entendendo o que está
está acontecendo, por que eu estou lutando. Então você tem uma alta taxa de deserção do exército russo, você tem gente que desiste de lutar no meio do caminho. Isso é o que explica, por exemplo, por que os Estados Unidos perderam no Vietnã. Eles poderiam estar bombardeando o Vietnã até hoje, se quisesse. Propaganda, né? Não, mas o que aconteceu? Acabou a vontade de continuar lutando. Quer dizer, os vietnamitas desgastaram a vontade política, então o Congresso passou a ele demitiu, inclusive, 3 ou 4, ele mandou prender, na verdade, né? 3 ou 4 pessoas da FSB, Agência de Inteligência, porque passaram informações equivocadas para ele sobre exatamente... Mandou prender o chefe. Mas é que ele não concluiu o que ele chegou, que ele estava pensando, o que chegou a... Então, aí por conta dessa falta de informação, que aliás, inclusive, é isso, ele prendeu, as notícias que ele prendeu o chefe, eu não sei se vocês viram aquela... que tá o Putin sentado falando com os funcionários. Dando bronca, né? Dando bronca, aí tem o cara meio gaguejando. Não sei se quem chegou a ver isso. Esse cara tá gaguejando é o chefe da inteligência, que hoje está preso. Né? Tá e o fato dele gaguejar diz muita coisa. Né? Ele tava nervoso ali, ele não esperava, ele tava concordando com o Putin. Então acho que essa falta de informação do Putin fez ele superestimar a capacidade do exército russo, principalmente logística, né? Sabia que tinha capacidade, tem bomba, estamos vendo, tem um monte de bomba, né? Fez ele subestimar a capacidade de reação do povo ucraniano, ele achou que ia ser recebido como libertador. Exato. Ele esqueceu que entre 2014, quando ele invade a Crimeia, e 2021, 2022... foi na rua o pessoal, a Ucrânia investiu mais em exército, investiu mais em questão militar, teve treinamento dos americanos. Quer dizer, o exército que ele enfrentou em 14 não é mesmo que ele está enfrentando agora em 22, né? E ele possivelmente se surpreendeu com a velocidade da resposta do Ocidente. Ou seja, ele invade na quarta, no fim de semana ele está fora do SWIFT. As sanções que vieram rápido, né? Que não foi o que aconteceu quando ele invadiu a Crimeia. Mas eu não sei. Mas o Putin inventa guerras, né? Não tinha o negócio da Chechênia, dos terroristas também, é que isso aí foi muito duvidoso, que no final... E tudo bem, ele pode inventar guerras. A questão é o seguinte, em que posição política ele está ao final da guerra? Melhor ou pior politicamente? Não interessa se morreu o checheno, se morreu o sírio, se não morreu não sei o quê. No caso desta guerra em particular, ele vai sair numa posição política muito pior do que a que ele entrou. É claro que ele vai se tornar mais autocrata, ele vai fechar mais o governo, ele vai caçar o que resta de imprensa livre no país, mas o que vai acontecer? Ele vai se tornar muito dependente da China. Ele vai virar uma colônia chinesa, praticamente, porque não vai sobrar alternativa econômica. A China, para os russos, hoje, é questão de sobrevivência. Né? E isso, no longo prazo, pode ser um problema. E a China... não morre de amores pela Rússia. A China é pragmática. A China inclusive, não quer queimar o seu prestígio com o Ocidente, porque é a fábrica do mundo lá, e eles têm clientes no mundo inteiro, eles não querem queimar o seu filme por um apoio irrestrito a uma coisa que eles também não concordam, porque a política externa chinesa é baseada primordialmente em estabilidade. Eles querem estabilidade política interna e econômica externa. E é uma outra coisa ruim dessa guerra que pode ter custado ao Putin a aliança com os chineses. Essa aliança está começando a estremecer de alguma forma. André e Pojo, ontem saiu em vários veículos de mídia, inclusive no Brasil, o papo do Zelensky, que é judeu, com Israel. O que ele falou? Ele falou o seguinte, olha... a gente está sofrendo o que foi feito no Holocausto. Isso já pegou meio mal. Acho que o André pode falar. Pegou super mal. E depois ele falou, não, a Ucrânia protegeu os judeus e parece que não é bem verdade. Teve uma perseguição lá. Conta o que aconteceu numa visão, assim, de quem conhece a história. Ele falou no parlamento, ele falou aos parlamentares israelenses, a Knesset... Israel que estava ajudando, né? Ele falou para vários parlamentos nos últimos... 2, 3 semanas ele tem falado em vários parlamentos. E ele tem adaptado discursos de acordo com algumas questões do próprio país. E nesse discurso ao parlamento israelense, a Knesset, ele falou que eles estão passando o que os judeus passaram com o Holocausto. Não foi bem recebido. A maioria dos parlamentares protestou, escreveram tweets falando que é incomparável. O próprio primeiro-ministro de Israel, Bennett, ele falou o seguinte, na minha opinião pessoal, o que aconteceu com os judeus no Holocausto é específico, exclusivo... e incomparável com qualquer outra coisa que aconteceu na história da humanidade, com o tipo de genocídio que aconteceu com os judeus, que por isso que existe o nome de Holocausto, que são a morte, o assassinato sistemático industrial em câmaras de gás de 6 milhões de judeus. E o Zelensky usou isso, obviamente, talvez tentando atingir o coração das pessoas. E por outro lado, foi o que você falou, Sami, realmente, a Ucrânia, quando ela é invadida aí por nazistas, etc e tal, ela é dominada existem aí facções de pessoas ucranianas não judeus que não gostavam de judeus, antissemitas, que ajudaram os nazistas a perseguir e matar judeus. 30 mil ucranianos foram mortos em Babi Yar, que é o memorial que tem em Kiev. Então, sim, existem
assim como em vários países da Europa, problemas onde existiram perseguições ou conivência das populações durante as perseguições aos judeus. Então, realmente, o discurso não foi bem recebido. Israel está ajudando a Ucrânia com ajuda humanitária, existem equipes de resgate, hospitais de campanha, etc. Está recebendo refugiado também. Está recebendo refugiado, já foram acho que 5 ou 7 mil refugiados para um país que não faz fronteira. É bastante pessoas, no Japão entraram 10, até onde eu sei, ou na Inglaterra entraram 30. Então já o número de pessoas, não sei, até a semana passada era esse número, o número de pessoas que entrou em Israel é muito grande, porque também existem muitos ucranianos judeus que moram em Israel e existem seus parentes que moram na Ucrânia. Então, muita gente que veio para lá. Só que Israel não vai mandar armas. Ele pediu armas, ele pediu sistemas de antimíssil, ele pediu armas de ataque. Israel não quer quebrar esse status quo porque Israel quer ser visto pela Rússia como mediador. Até então, eles estão tentando mediar um acordo entre os dois. Quem se ferra é o povo. Não faz o menor sentido, eu acho, hoje em dia você ter uma guerra dessa. Aí você vê, quem está sofrendo? É os velhinhos russos, o aposentado russo que não tem mais dinheiro para comprar batata. Sim. O cara vai lá no caixa. O aposentada russa vai lá para pegar. Cadê a batata? Não tem dinheiro para você pegar, os velhinhos. As velhinhas, você vê as velhinhas ucranianas, aquelas crianças que não tem mais pai nem mãe. Tem que ficar num bunker. Eles chamam de filhos da ONU agora. Tudo sem pai, sem mãe. Vão lá, família que... Faz o menor sentido. É uma loucura. Não faz o menor sentido hoje em dia. Não faz o menor sentido a gente aqui discutir. O que se passa na cabeça? O Zelensky, ele quer ir no Oscar. E os caras morrendo, cara. Os caras picando bala, soltando bala. Não faz o menor. Eu não acredito. É uma coisa inacreditável, né, gente? No século XXI, se deparando com uma coisa que foi da Segunda Guerra, que passou 80 anos, os caras não aprenderam nada. É inacreditável, né, André? É assustador isso aí. Sabe que eu vi hoje uma frase interessante que eu traduzi em português. Democracias tendem a esconder a sua força até precisar usá-la. Ditaduras tendem a fazer propaganda de sua força até serem expostas às suas fraquezas. Ou seja, a democracia, ela não mostra força até ela precisar usar. E aí, dependendo da democracia, ela tem que ter a capacidade de poder usar a força. Estão até criticando, tá tendo críticas até da área democrata, né? Que o Biden precisava subir o tom. Né? Porque alguém precisa subir o tom e ameaçar. Tem várias discussões aqui, qual é o custo dos Estados Unidos não subirem o tom e ameaçarem, propriamente dito, a Rússia, porque se a Rússia acreditar 100% que nenhum país vai ameaçar eles vão fazer o que eles quiserem. Eles vão sentir algum peso que até um certo nível eles não podem passar, porque a democracia pode eventualmente mostrar a sua força. Enquanto que a ditadura normalmente fica mostrando o tempo todo que força tem, por isso que tem essas paradas militares no Irã, a Síria fala um monte de coisa, o Gaza fala um monte de coisa, a Coreia do Norte fica fazendo teste o tempo todo, até mostrar suas fraquezas. E a gente está vendo a fraqueza russa agora. Então, mas por exemplo, a Europa, a União Europeia ou a OTAN, eles têm que pensar 4 vezes antes de fazer uma coisa e antes de comprar a Ucrânia, né? Antes de atacar, porque aí já vira uma guerra. Não vai existir, né? Mas, então, no meio da guerra não vai existir. Mas quem se ferra é o povo. Isso que eu ia perguntar para os dois, porque a declaração do presidente da Ucrânia falou que qualquer tentativa de negociação com a Rússia agora resultaria a uma guerra nuclear. Da onde viria isso? Da parte da Rússia? Porque a Ucrânia, teoricamente... Ele tá blefando. Ele não é que ele tá blefando, né? Tá fazendo uma pressão. É claro, é parte da estratégia de comunicação, dele. Cabe a ele a subir o tom e dizer, olha, se vocês não intervirem, se a gente não receber ajuda, a questão vai ficar feia. Ele tem feito isso. Quer dizer, ele tem negociação, principalmente nessa condição que você está sendo atacado, você pede sempre o máximo. É óbvio. Para se você conseguir, quer dizer, pai, me dá uma moto. Não, uma moto não, mas uma bicicleta, ok. Aí você conseguiu a bicicleta, mas você tem que pedir a moto para conseguir a bicicleta. O que o Zelensky está fazendo é estratégia clássica de negociação, que é pedir o máximo que ele quer, aumentar o tom retórico para conseguir, se consegue o meio termo, me ajuda, e ele tem conseguido, né? Mas eu tenho uma pergunta até sobre o tom retórico dele, que eu tenho achado, aí vocês podem aprofundar um pouco a análise, eu tenho achado, quem está de fora, quem não é um estudioso de geopolítica e de questões aí de relações internacionais, ele tem falado em referendo, eu acho isso borderline infantil, falar de referendo no que se refere a essa situação de guerra conflagrada aí. E ele tem adotado uma postura que eu achei um pouco demagógica quando ele fala com Israel, quando ele fala com os Estados Unidos. É um copia e cola de um discurso
que ele pede o quê? Ele pede empatia, ele pede o fechamento do espaço aéreo ou o combate por meio de caças poloneses, mas ele está pedindo uma intervenção externa, sabendo que ela não vai vir. Ou você acredita numa possibilidade de intervenção externa sem a Rússia provocar uma invasão na Polônia ou em algum país do entorno que seja da OTAN? Para isso, nós temos que entender o seguinte: qual que é o interesse das grandes potências nesta guerra? Eles estão preocupados com a Ucrânia? Não, não é a Ucrânia o problema. Claro que tem a questão humanitária, etc. O interesse das grandes potências é a manutenção da ordem internacional. O que é ordem? Ordem são determinadas regras, leis, etc. Essas regras que existem hoje, por exemplo, livre comércio, democracia, instituições, elas não vieram do nada. Elas são construídas, né? Toda ordem tem um ordenador. Quem é o ordenador do sistema internacional? É Estados Unidos e Europa. São esses países que são, por acaso, os países mais poderosos do sistema internacional, né? Tem uma questão de poder e uma questão de normas, de valores aqui, né? Então, os Estados Unidos, ao agir contra a Rússia, ele está defendendo uma das normas, porque o que o Putin está fazendo, também não é só a Ucrânia. O Putin está dizendo, olha, o mundo mudou. Rússia está mais poderoso, a China está mais poderosa, você, Estados Unidos, não é o mesmo Estados Unidos dos anos 90, que não tinha para ninguém, era superpotência. Agora vocês não são mais, não é o mesmo Estados Unidos de 2003 que invadiu o Iraque, mudou porque ninguém podia, agora não, agora mudou o jogo. Então vamos ver aqui, agora com a mudança das regras, eu me vejo no direito de resgatar questões históricas, etc, e vou aqui agora invadir a Ucrânia. Se os Estados Unidos não faz nada, está criada uma nova regra, né? A regra de que grandes potências podem agora começar a incorporar países menores. Essa é a regra que valeu no século XIX. É sempre assim. As relações internacionais foram assim sempre. Elas só não foram assim a partir da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado esse sistema que nós temos hoje. Mas você pode explicar isso só em Estados Unidos entrou por causa de Pearl Harbor. Senão também eu ter ficado ali assim como na Primeira Guerra também. Na Primeira Guerra também. Agora, pois não, desculpa. Eu queria que você falasse da OTAN, assim, porque a gente sabe que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, era para restabelecer a economia dos países, tudo, mas obviamente também tem um cálculo dos Estados Unidos de negociar também mal essa história. Você que é um especialista, que foi estopim dessa história, né? A OTAN, ela é parte desse processo, e eu não diria nem que é a parte principal, né? O Putin usa isso muito, tanto que sumiu um pouco o discurso da OTAN dele. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar, né? Uma aliança militar que foi criada na Guerra Fria para se contrapor à União Soviética, né? Foi uma aliança militar que, à época, foi uma grande novidade, em 1949, uma grande novidade na história dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, o Emílio falou assim, eles só entraram na guerra depois de Pearl Harbor. Por quê? Os americanos não se envolviam nas questões europeias. Falava isso é guerra de europeu. Era guerra de europeu, né? Deixa então, ele. Tinha a chamada o isolacionismo, etc, que para aqui na América Latina não era tão isolacionismo, mas com relação à Europa, eles eram, não vamos nos meter nesses problemas europeus. Então, quando eles assinam a OTAN em 49, eles estão mudando de estratégia, estão dizendo, sim, vamos nos meter nos problemas europeus. E vamos nos meter por quê? Porque há uma ameaça lá chamada União Soviética. E se a gente não entra lá, isso foi o Truman, que falou, doutrina Truman. Se a gente não faz nada agora, a União Soviética vai se expandir e esse nosso sistema que nós queremos sustentar vai entrar em colapso. Então, essa é a lógica de criação da OTAN. E a OTAN foi criada, e ainda é hoje, como uma aliança defensiva. O que é a OTAN? A OTAN é um instrumento que a gente chama nas relações internacionais de dissuasão. Né? Que é a mesma coisa, o que é dissuadir? É você dizer para alguém, não faça algo. Se você fizer, terá consequências. E a consequência vai ser pior do que isso. E a consequência vai ser pior. Então, a OTAN foi criada assim para dizer para a União Soviética, olha, União Soviética, não passe aqui de Berlim Oriental. Aqui é a fronteira. Se você passar, o Kennedy vai para Berlim e fala, eu sou um berlinense, né? Tá dizendo isso, olha, daqui não passa. Então vamos guardar as nossas esferas de Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E ninguém no redor. E aí quando acaba a Guerra Fria, quer dizer, quando acaba a Guerra Fria? Quando não tem mais União Soviética, né? 91 foi dissolvida a União Soviética. Aí foi uma discussão o que fazer com a OTAN. Aí alguns diriam que é uma certa uma inércia institucional. Já que a instituição existe, ela vai continuar existindo. E tentou-se reinventar o papel da OTAN. Mas tentou-se reinventar o papel da OTAN no contexto dos anos 90, que era um contexto que os Estados Unidos estavam acima de todos os países. E aí os Estados Unidos estavam buscando uma política externa. O que os Estados Unidos queriam nos anos 90? Espalhar a democracia. Agora acabou a disputa com o comunismo, vamos espalhar a democracia para o resto do mundo. E aí eles utilizaram uma série de mecanismos, né? Por exemplo, colocaram a China na OMC em 2000, 2001. Começaram a expandir a OTAN para os países do leste europeu.
E uma coisa que é importante a gente marcar é que esses países do leste europeu entraram de muito bom grado na OTAN. Ninguém foi obrigado a entrar. Eles querem entrar na OTAN. Então, e vão querer mais ainda agora, sabendo da posição da Rússia com relação à Ucrânia. Quer dizer, pergunta pro polonês, para os tchecos, o que eles acham da OTAN. O que eles querem? São os países que mais dão apoio à OTAN. Né? Então, aliás, uma das coisas que o Putin conseguiu com essa guerra foi aumentar o apoio da OTAN, inclusive em países É igual quando derrubaram o muro. Os caras foram para que lado quando caiu o muro? Foi um pouco nesse contexto. É isso né? aí. Ninguém queria ficar atrelado. É isso aí. Ninguém queria essa ordem soviética e o Putin agora. Mas é possível discutir, né? A questão se os Estados Unidos não errou. O papel. Porque o timing de época se dizia isso. Será que é uma boa ideia? Será que lá na frente não vai trazer problema? Deixa os caras quietos. É perfeitamente discutível, né? Agora, nada disso justifica o que está acontecendo na Ucrânia. Existe o contrapeso. Você pode muito bem dizer, os países são soberanos, eles têm o direito de entrar em qualquer aliança que eles quiserem, porque eles são soberanos, mas ao mesmo tempo, na escola de realismo, a gente sabe que países competem por poder e você eventualmente vai irritar ou vai deixar o outro vai se sentir... Mexeu na gaveta. Vai se sentir... Ele se sente em uma posição vulnerável, por algum motivo... A Rússia acha que ela pode ser invadida, já foi invadida 3 vezes, morreram. Esse é o discurso do Putin, inclusive. Mas porque, enfim, bem ou mal. Você está dando apoio para os Estados Unidos, Ucrânia, eles vão querer tomar poder. Ele se sente vulnerável, aquela região lá, não tem montanha, você entra a pé, você chega até Moscou em não sei quantas horas, já teve 3 invasões, já morreram milhões de pessoas, os nazistas invadiram por ali também, então ele quer uma zona tampão, e aí cabe ao Ocidente também entender que para você poder manter a paz tem que ter um equilíbrio. E aí você eventualmente tem que fazer acordos militares onde eventualmente países assumem aí responsabilidades, por exemplo, não entrar em alianças em troca de proteção de um país e não de uma aliança, por exemplo. Que é o que a Margaret Thatcher não queria, né? Que desarmasse lá a bagaça. Ela falou, não, deixa assim, porque... Não mexe no vespeiro. Deixa um lá e outro aqui, não vamos mexer nesse vespeiro. Mas vocês não e agora? Qual vai ser? Se os Estados Unidos errou ou não em entrar na história? Então, honestamente, você quer especial? Não, eu entendo dentro daquele contexto em específico que os Estados Unidos se encontravam. Quer dizer, há uma justificativa para isso? Vamos trazer esses países para a órbita dos países democráticos. Rússia, vamos estabelecer uma parceria. A OTAN propôs uma parceria com a Rússia e propôs, inclusive, Rússia. Você pode ter até observadores aqui nesses países, vendo se nós estamos instalando um míssil, se não estamos instalando um míssil. Isso é uma forma de você estabelecer uma parceria. Agora, a Rússia, a partir do governo Putin e com o aumento do preço do petróleo a partir de 99, quando ele entra, ele foi adotando um tom cada vez mais agressivo nesse sentido, né? E aí foi uma profecia autorrealizável. Quando ele invade até 2014, antes de ele invadir a Crimeia, os ucranianos não queriam entrar na OTAN. Os ucranianos tinham uma visão positiva com relação à Rússia. Eu postei lá no meu Twitter as pesquisas que mostram isso. Tinha uma postura, uma visão positiva com relação à Rússia. Inclusive tinha uma parcela expressiva dos ucranianos antes de 14 que preferiam se juntar à Rússia. Agora, quando o Putin invade a Crimeia, a opinião muda drasticamente. É claro, ninguém gosta de ser invadido. A turma vai pra rua, inclusive, protestar. Exato, e aí tem todo esse processo e tal. Então, desde 14 que a gente tem visto isso. E agora o que o Putin conseguiu foi redefinir o nacionalismo ucraniano como sendo anti-russo. Agora, a Rússia é a grande ameaça para a Ucrânia. E isso é um problema de longo prazo. Mas eu ia até perguntar para os dois professores, porque assim, uma pergunta meio quinta série. A gente tem um vizinho, todo mundo aqui mora em casa, aí tem um vizinho que seria o Putin, numa analogia. Cara, a Europa vai ver que possivelmente a Rússia está enfraquecida por causa da guerra, vai deixar o vizinho ali, louco, maluco, vai deixar ele ali por medo de não acontecer alguma outra catástrofe? E qual seria também a consequência se deixar ele ali? O que ele poderia fazer de pior? O que você acha que o Ocidente ele tem que fazer alguma coisa com o Putin ou deixar ele ali? Porque não tem, vai deixar o cara quieto ali, o cara é maluco, o cara pode arquitetar outra coisa pior. O Putin ou a Rússia? A Rússia. O Putin, né? Porque o Putin pode sair, pode ser deposto, pode renunciar, pode ser morto, né? Ele pode acontecer muitas coisas nos próximos anos. O cara é um tirano. Ele tem 70 anos, 70, né? Você vai fazer 70. Tá bem. Até 2031. Tudo bem. Até 2039 vai estar benzão. Mas você tem... Existia até uma teoria que falava da integração econômica dos países europeus, né? A cooperação, a integração. E a União Europeia foi criada justamente para evitar uma terceira guerra mundial entre os países da Europa. Tanto que a integração econômica
faz impossível praticamente eles poderem lutar. A Rússia estava bem integrada economicamente aos países da Europa também. E olha o que aconteceu. Acho que deve ser uma das primeiras experiências, a gente vai estudar isso no futuro, dessa integração econômica, e mesmo assim teve uma guerra, e essa desintegração econômica rapidamente, quais são as consequências para isso? Porque a desintegração econômica gera problemas para você mesmo. Então, assim, o que você falou, vamos deixar ele ali. Vão ter que encontrar uma solução para, encontrar uma alternativa energética, principalmente a Alemanha, que é o que estão falando sobre o gás, etc e tal. Vão começar a pensar também em relação ao petróleo. Você tem um Irã querendo uma bomba atômica e um dos principais exportadores de petróleo do mundo. E vai saber o que pode acontecer num país como a Arábia Saudita ou a Venezuela. Que se decidem, por exemplo, cortar pela metade a produção, os países vão todo mundo vai querer ter sua bombinha atômica. Não tem gasolina para colocar no carro. Todo mundo vai querer ter a sua bombinha atômica. O Enéas já falava. Enéas tinha razão. É isso aí. Muito bem, eu queria agradecer muito essa presença ilustre. Foi muito agradável. Você acha que vai demorar muito, meu querido professor? A guerra? Acho que vai demorar bastante, inclusive a possibilidade de demorar décadas, né? Se houver uma ocupação russa e uma resistência ucraniana, como demorou, como foi na União Soviética, no Afeganistão e tal. Talvez o Putin não queira isso e se retire e largue um país destruído. Que é caríssimo. E aí quem é que vai fazer a reconstrução? Diz que é 500 bi. O que a Rússia tem? 500 bi de euro. 500 bi de euro. Para reconstruir. O que a Rússia tem de fundo? Quanto que é 500 600 mas eles bi não para reconstruir 500 bi de euro. Mas eles não, eles não têm acesso a todo o dinheiro, né? Tá e agora tá congelado. Não, mas tem. Mas os caras liberam. O Sami tem Dubai. Tem Dubai, tem onde jogar dinheiro, professor. Tem onde dinheiro. Mas dinheiro vai de um jeito. Não, mas eles estão. A Rússia saiu muito mais pobre. Vai pagar bloqueado. Não, vai o afegão médio russo. A malinha. Não, vai custar para nós. Vai ser uma vida muito pior para os russos depois do que. Ou você acha que o Abramovich já não está com dinheiro lá na. Já está em Portugal. Pô. O Abramovich já ganhou a cidadania portuguesa. Já está lá. Sabia ou não? Lá em Porto. O Rabino que deu pra ele, pro Abramovich. O ano passado ele foi no Rabino. Conheça sempre o Rabino, né? Sem comentários. O dinheiro. Você ficou sabendo ou não? Fiquei. Você conhece o Rabino? O dinheiro, meu amigo. Dinheiro. Não tem partido. Dinheiro não tem partido. Mas, Emílio, o que eu tô falando é que a Rússia, esses 600 e poucos bilhões, a grande parte do dinheiro tá bloqueado. Eles não têm como tocar. O que pode acontecer é que, sei lá, a Corte Internacional de Haia, a Corte Internacional de Justiça pode, inclusive, se apropriar do dinheiro para mandar para a Ucrânia para reconstruir o país. Imagina, é tudo discurso da ONU, pô. Dinheiro vai. Não é, Sami? Não, o Sami faz ele pega a caneta e ele assina. Está disponível para saque. Não é nada. Em 2 dias o Sami não aparece no saldo. O Sami liga para a Suíça, irmão. Isso aí eu não acredito. Sami presidente do Swift. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Ó, eu vou passar. Carlos Gustavo Pódio. Ele está em todos os canais mais importantes aí no Jornal Nacional. Quebrou um galho de vir aqui pra gente, bater um papo aqui com o afegão. Você curtiu? Muito bom. Você gostou? Melhor do que eu pensava. Sério? Nossa, uma impressão boa da turma. Alerta, você vai no pânico, não sei o que cuidar. Alerta porque menos ruim. Povo tonto. Mas a Globo falou isso pra você, não? Não. Aliás, ao me convidar, ninguém me perguntou nada. Só me convidaram e tudo. Só pra audiência saber. O Camarote não falou nada. A Miriam Leitão não falou nada. Ele manja muito, é um especialista. E você pode também acompanhar no Twitter, que tá aí para vocês, aí na tela, para acompanhar no Twitter, para conversar com ele. E o nosso querido professor, que manja André tudo, Last. que é o André, que esteve aqui com a gente, gentilmente está aqui na programação da Jovem Pan. André, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns também pelo seu trabalho. O Instagram do André é André Last. É André L-A-J-S-T. L-A-J-S-T. E tem também o Stand With Us. Stand With Us. Instituição que ensina a respeito do Oriente Médio no Brasil. Isso. Tem os cursos, seminários, palestras. Essa é a página oficial. Tem conteúdo aí também. Muito bom. Instagramável, mas tem conteúdo também no Twitter. Tem o site standwithus.com/Brasil com Z. E fique atentos aí aos nossos anúncios, que a gente faz palestras, seminários no Brasil inteiro. Andrezão, bom. Pode mandar uma mensagem pra gente, a gente faz uma palestra na sua instituição também. E a palestra dele é muito boa. Obrigado. E é grátis. Pega um Ervic. É grátis? É grátis. Olha lá, Sami dando. Já pega o Ervic com o Delares. Siga o exemplo.